Você está realmente preparado para o que está por vir? Pois o último grande impacto antes do arrebatamento está mais próximo do que muitos podem imaginar, e a maioria não está pronta. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, lemos: Quando disserem paz e segurança, então sobre eles virá destruição repentina, como as dores da mulher grávida, e eles não escaparão. Este versículo não é apenas um aviso, mas sim uma chave espiritual que revela o momento exato em que muitos serão surpreendidos. Hoje, vamos analisar como esses sinais já estão se manifestando e o que devemos fazer para não ficar para trás. Mostraremos como reconhecer os últimos movimentos proféticos antes do arrebatamento. Também exporemos os equívocos que mantêm muitas pessoas espiritualmente adormecidas e ajudaremos você a despertar antes que seja tarde demais. Você está disposto a compreender o que Deus reservou para a sua vida? Pode um mundo que proclama paz estar realmente à beira do colapso? O que acontece quando essa aparente estabilidade se torna o cenário ideal para o cumprimento profético mais chocante? A palavra de Deus não deixa dúvidas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Pablo emite um alerta que ecoa com força em nossa geração. Quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles uma destruição repentina, como as dores da mulher grávida, e eles não escaparão. Isso não é uma metáfora simples, é uma declaração profética que devemos entender profundamente para estarmos preparados para os tempos que se aproximam, que retrata com precisão cirúrgica a atmosfera espiritual dos nossos tempos. Vivemos em uma era onde a ilusão de tranquilidade é tão atraente que conseguiu calar os alertas do espírito. Muitas pessoas se sentem serenas, confiantes, como se o julgamento estivesse afastado por séculos. Contudo, o relógio profético não parou. E a cada tic-tac, nos aproximamos do impacto final antes do arrebatamento. A Escritura nunca apresentou a paz mundial como um sinal de um futuro promissor sem Cristo. Pelo contrário, na narrativa mitológica e bíblica, os períodos de aparente serenidade frequentemente antecedem o juízo divino. Foi assim nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e viviam suas rotinas como se nada pudesse interrompê-las. Mas Gênesis capítulo 6 revela que a terra estava corrompida diante de Deus, que se entristecia no coração pela maldade humana. O dilúvio não foi um desastre natural, mas sim a resposta de Deus a uma geração que havia perdido a capacidade de interpretar os tempos. Jesus próprio confirma essa realidade em Mateus, capítulo 24, versículo 39, ao dizer que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, repentina, inesperada e devastadora para quem não estiver preparado. Isso não é sensacionalismo espiritual, mas sinais evidentes que o céu já colocou diante de nós. A falsa paz que muitos sentem hoje não brota da presença de Deus, e sim de um estado de embotamento espiritual. O inimigo aprimorou sua estratégia para estes tempos finais. Substituiu as armas de combate por sussurros de tranquilidade. Trocaram a luta visível pelo conforto emocional. Assim como um veneno doce pode ser mais letal que um de sabor amargo, a paz que não vem de Deus é apenas o prelúdio do juízo. Trata-se de uma serenidade passageira que silenciou a urgência da salvação, que diminuiu a santidade e normalizou o pecado. Em Jeremias capítulo 6, versículo 14, o Senhor denuncia os falsos profetas que proclamavam paz, paz, mas não a paz. Essa frase se repete pela experiência de Jeremias ao falar com Deus.
Arão e todo o povo de Israel testemunharam, e ao perceberem que seu rosto brilhava, sentiram temor de se aproximar dele. Não usava adornos nem vestes especiais. O que provocava tal reação era o resplendor da presença divina. Hoje, embora talvez esse brilho não apareça literalmente em sua pele, ele se revela em seu olhar, na maneira como você fala, anda e na atmosfera que te envolve. Muitos fiéis nem percebem que foram tocados por essa luz. Acham normal que as pessoas se voltem para observá-los, que os tratem de forma diferenciada ou façam comentários sem explicação. Porém, tudo isso aponta para uma única realidade. Quando você carrega a luz de Cristo, torna-se um farol no meio de um mundo que ainda vacila nas trevas. Essa luz não é sua, mas sim o reflexo do Deus que habita em você. Assim está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Pois Deus, que ordenou que nas trevas brilhe a luz, é aquele que iluminou nossos corações para que conheçamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas percebem algo quando você vive uma vida de obediência silenciosa. Não está pregando nas esquinas, nem carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas seu espírito está em sintonia com Deus, e isso transparece. Há uma segurança no seu caminhar, uma tranquilidade em sua expressão, uma firmeza em sua presença que nem sempre é explicada, mas que é sentida. É como se sua existência desafiasse os padrões comuns, como se você carregasse uma verdade que outros desejam sem perceber. Jesus falou: "Na verdade vos digo que vocês são o sal da terra." Mateus, capítulo 5, versículo 13. Assim como o sal dá sabor e conserva os alimentos, você é chamado a ser uma influência viva, uma manifestação do reino de Deus, mesmo nas situações mais simples. É nos momentos do dia a dia que a luz torna-se mais evidente. No meio do trânsito, numa fila de supermercado, caminhando numa praça. Enquanto muitos agem de forma agitada, você permanece tranquilo. Enquanto alguns se impacientam, você sorri com serenidade. Isso não passa despercebido, pois o mundo aceita como normal o caos, a irritação e a indiferença. Por isso, quando alguém caminha com a paz que só vem do céu, torna-se um testemunho vivo. Filipenses capítulo 4, versículo 7, explica isso claramente. A paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes. Essa paz transforma vidas e desperta nos outros um desejo intenso por algo maior. Uma busca por aquele refúgio inexplicável que só a fé pode oferecer. Assim, a luz que brilha em você resplandece não por palavras, mas por atitudes cheias de significado e propósito divino. Pensamentos em Cristo, Jesus. Essa tranquilidade não pode ser fingida, não se compra, apenas se recebe como fruto de uma conexão profunda com Deus. E quando você a transmite, causa impacto, mas nem todos o olharão com admiração. Alguns podem sentir desconforto sem motivo aparente. Outros talvez demonstrem julgamentos, invejas ou zombarias. Isso também faz parte do reflexo espiritual que você carrega. Jesus enfrentou isso e alertou sobre o mesmo. Em João 15:19 disse: "Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria os seus. Mas, por não serem do mundo, antes eu os escolhi do mundo. Por isso, o mundo os rejeita." Ao carregar o testemunho de Deus na sua vida, nem sempre será recebido com sorrisos. Porém, essa resistência é sinal de que sua luz está atuando. As trevas reagem porque sabem que estão perdendo espaço. Frequentemente, os olhares que você recebe não são para você, mas para o que representa. Não é seu rosto, é a autoridade que exala. Não é seu caminhar,
é a unção que possui. Essa unção tem o poder de libertar, confortar, confrontar, mesmo sem palavras. Isaías 62 expressa: levanta-te, resplandece, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Porque as trevas cobrirão a terra e a escuridão as nações, mas sobre ti amanhecerá o Senhor e a sua glória será vista em ti. Isso não é fantasia, nem imaginação, é a realidade espiritual. Nos tempos atuais, Deus está despertando homens e mulheres com esta luz. A presença não se manifesta porque as pessoas sejam perfeitas, mas porque escolheram dizer sim, decidiram viver em harmonia com a vontade divina. Entenderam que não foram chamadas para se esconderem, mas para brilharem. Quando aceitam esse chamado, tudo ao redor percebe, até os estranhos, até aqueles que não compartilham sua fé, pois a presença de Deus não precisa de explicações para ser sentida. Em um dos evangelhos, há uma narrativa que mostra essa verdade de maneira profunda. Marcos, capítulo 5, relata a história de um homem dominado por uma legião de espíritos malignos. Ele vivia entre tumbas, isolado, preso por sua condição. Contudo, quando avistou Jesus de longe, correu e se prostrou diante dele. O surpreendente é que Jesus ainda não tinha falado, não tinha pregado nem confrontado o homem. Apenas sua presença provocou essa reação, porque no mundo espiritual não é necessário falar para causar impacto. A autoridade de Deus se revela pelo que ele é, não pelas palavras que dizemos. Se Jesus habita em você, a sua presença também o acompanha onde quer que vá. Isso explica por que em alguns lugares os olhares se tornam mais intensos, por que em certos ambientes se sente uma atmosfera diferente, por que às vezes, mesmo sem fazer nada especial, as pessoas se aproximam, perguntam, observam. Não é mera coincidência. É o cumprimento de uma promessa, o reflexo de uma unção, é o testemunho silencioso de que Deus está contigo. Lembra o que está escrito em Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, então aquele que ressuscitou Cristo também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que vive em vocês. Essa vida do Espírito é o que as pessoas percebem, o que chama a atenção, o que perturba as trevas, o que atrai os que têm sede de verdade. É o que transforma o comum em sagrado, o ordinário em divino. Deus não te concedeu a sua luz para que você a oculte, nem te deu sua presença para que você a disfarce. Se outros estão te observando, se você atrai olhares, não se engane. Não se trata de vaidade nem orgulho, mas de propósito, de sinal, de cumprimento. Você está sendo um instrumento de Deus, como uma chama viva, como uma cidade situada num monte, como uma lâmpada que ilumina toda a casa. Mesmo que você não perceba, só pela sua presença está plantando sementes. Está evangelizando pela sua forma de viver, inspirando pessoas que talvez nem conheçam seu nome. Nem todos vão entender, nem todos vão comemorar. Mas isso não deve te apagar. Você não nasceu para se esconder. Nasceu para fazer diferença. E essa diferença será vista, notada, questionada, mas sobretudo será usada por Deus para transformar. Porque a luz não precisa se justificar, só precisa brilhar. O mundo observa. As ruas observam, mas o mais importante é que o céu observa. E quando você decide viver aceso pela fé em Deus, Ele se encarrega de tudo, que a tua luz alcance exatamente onde deve chegar. Mesmo que não compreendas, mesmo que não procures, mesmo que te sintas insuficiente, Ele acendeu essa luz em ti, e nada nem ninguém poderá apagar aquilo que Ele escolheu iluminar. Amém. Muitas pessoas questionam-se por que recebem tantos olhares enquanto caminham na rua.
Mas poucas param para refletir que talvez essa tensão não seja externa, e sim profundamente espiritual. Existe um tipo de presença que ultrapassa a aparência, que não depende da roupa que usas, do penteado ou da maneira como caminhas. É algo impossível de fabricar ou fingir, pois não nasce de ti, mas sim de um propósito divino já colocado na tua vida. Quando alguém é escolhido por Deus, o ambiente à sua volta percebe isso, mesmo sem compreender conscientemente. O olhar dos outros transforma-se numa confirmação silenciosa de que carregas algo diferente, algo que se destaca, algo que foi designado dos céus. A Bíblia está repleta de exemplos que revelam essa verdade. Um dos mais marcantes é a história de José. Em Gênesis 37, descobrimos que seus próprios irmãos o olhavam com inveja, não pelo que ele fazia, mas sim pelo que ele representava. José tinha sonhos que mostravam um chamado maior, uma missão que o faria se destacar. E embora naquele momento fosse apenas um jovem, os olhares de desprezo que recebia eram a prova de que já existia algo nele que incomodava. Gênesis 37:5 relata assim: José teve um sonho e compartilhou com seus irmãos, que passaram a odiá-lo ainda mais. A rejeição não era pelo sonho em si, mas pelo indício de que José estava destinado a algo maior. O ambiente espiritual percebia isso, e os olhares eram apenas uma manifestação externa desse reconhecimento. Ser portador de um propósito significa carregar um peso que nem sempre se entende. Frequentemente, isso se revela no modo como as pessoas te observam, na reação delas à sua presença, mesmo sem te conhecerem. Parece que sua simples existência transmite uma mensagem que provoca nos outros uma mistura de curiosidade, desconforto ou até resistência. Não é surpreendente. O que carregamos é percebido porque no campo espiritual nada fica oculto. Quando Deus te separa para uma missão especial, seu espírito emite sinais que o mundo natural não entende, mas o espiritual reconhece claramente, e essa luz provoca olhares. O profeta Samuel passou por algo parecido ao ser enviado por Deus a ungir um dos filhos de Isaí. Vendo Eliabe, o primogênito de Davi, ele achou que aquele seria o escolhido, pois possuía a aparência de um rei. Porém, Deus respondeu firme: não olhe para a aparência, nem para a altura dele, pois o rejeitei. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem observa só o que está diante dos seus olhos, mas Jeová observa o coração. 1 Samuel, capítulo 167. No final, foi Davide, o mais jovem, que foi escolhido. E ao ser ungido, algo transformou sua atmosfera. O versículo 13 afirma: e desde aquele dia em diante, o Espírito de Jeová veio sobre Davide. Desde então, David começou a receber uma atenção que antes não possuía. Não era algo superficial, mas a prova de que o plano divino já estava em ação. Quando Deus escolhe alguém para um grande propósito, ele o torna visível, não por vaidade, mas porque essa visibilidade faz parte do projeto. É necessário ser notado porque seu objetivo deve ser reconhecido. Precisa ser identificado para servir como instrumento de mudança. Essa exposição, embora por vezes desconfortável, é fundamental. A atenção que recebe pode parecer exagerada ou injusta, mas está sincronizada com o destino que Deus já designou para você. Observe o mundo natural para ver o que o céu confirmou. Os olhares que o cercam não são obra do acaso, mas sim a consequência de uma escolha divina já feita. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, revela uma verdade profunda ao dizer: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te santifiquei,
te dei por profeta das nações. Este trecho não apenas fala do conhecimento antecipado de Deus, mas também de uma consagração antes do nascimento. Essa consagração deixa marcas. Existem pessoas que foram separadas ainda antes de nascer e, mesmo sem saber, já carregam esse chamado dentro de si. Distinção espiritual. Quando caminham pela rua, ao entrarem em algum lugar, algo dentro deles se expressa, e isso provoca diferentes reações, olhares, cochichos e uma atenção inesperada, pois o propósito atrai visibilidade. É fundamental entender que essa exposição não depende do estágio em que você esteja. Mesmo que ainda não esteja cumprindo plenamente seu propósito, a marca já está com você. Mesmo durante o processo de formação, o ambiente reage ao que você carrega. Moisés foi separado desde o nascimento, porém, viveu por muitos anos no Egito como um entre tantos. No entanto, algo nele o distinguia, algo o perturbava. E embora ele ainda não compreendesse o que o motivava, o plano já estava em ação. Em Atos 7, versículo 25, é dito que Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes daria liberdade através dele, mas eles não perceberam dessa forma. As pessoas podem não compreender o motivo pelo qual te observam, mas isso não anula o fato de que o fazem porque reconhecem algo. O que você carrega não passa despercebido. Ser espiritualmente visível é também uma forma de entrega. Você não escolhe quem te vê nem como te olham. Não pode controlar a forma como os outros interpretam sua presença, mas pode compreender que Deus permitiu essa exposição como parte do seu aprendizado. O propósito não somente te posiciona, ele também te prepara. E essa preparação inclui ser observado, analisado e até mesmo alvo de comentários que nem sempre serão claros para você. O próprio Jesus foi alvo de olhares constantes. Por onde passava, as pessoas se aglomeravam para vê-lo, não apenas por seus milagres, mas porque havia algo nele que despertava atenção. Marcos, capítulo 3, versículo 8, menciona que uma grande multidão, ao ouvir as maravilhas que ele realizava, se aproximava dele. No entanto, além dos milagres, existia uma autoridade que emanava de sua essência, uma identidade que dispensava explicações. Quando se carrega um propósito, cada passo dado possui um peso espiritual. Cada olhar recebido, cada reação inesperada e cada palavra lançada sem motivo aparente pode confirmar que você caminha sob uma proteção diferente. Efésios capítulo 2, versículo 10, afirma que somos criação divina, feitos em Cristo Jesus para realizar boas obras que Deus preparou antecipadamente para que as praticássemos. Essa preparação sagrada também envolve a forma como o mundo o percebe. Deus não apenas o chamou para agir, ele o projetou para ser notado no instante certo, para que fosse reconhecido como portador de sua vontade. O apóstolo Pablo experimentou essa realidade de modo intenso. Antes de se converter, era conhecido pelo zelo religioso, mas, após sua experiência com Cristo na estrada para Damasco, passou a ser alvo de olhares diferentes. Ele já não era temido por suas ameaças, mas observado pela sua transformação. Atos capítulo 9, versículo 21, relata que todos que o ouviam ficavam pasmos e diziam: "Não é este aquele que aterrorizava em Jerusalém os que invocavam este nome?" A expressão de espanto mostrava o impacto dessa mudança, reflexo de um propósito recentemente revelado. O mesmo homem, porém agora com uma missão diferente. O mesmo corpo, mas com outra unção. O mesmo rosto, contudo com uma luz distinta. Assim acontece contigo quando assumes um chamado. O meio ao redor
Observa porque o céu já te ativou. A exposição espiritual é também uma ferramenta divina para moldar teu caráter. Ser constantemente observado, avaliado ou idealizado pode desenvolver em ti uma dependência mais profunda do Pai. Isso te leva a buscar tua identidade nele e não na aprovação daqueles que te acompanham. Esta é uma das razões pelas quais Deus permite que muitos dos seus escolhidos vivam períodos de visibilidade sem reconhecimento imediato, para que aprendam a se mostrar sem depender da aceitação, vivendo expostos, porém firmes na intimidade com Deus. Existe uma ligação direta entre o propósito e o olhar alheio. Nem todas as pessoas saberão por que se sentem atraídas ou inquietas diante da tua presença. Mas isso não altera a essência da questão. Estás carregando algo que não pertence a este mundo. Caminhas com um depósito divino que se percebe. E mesmo que não possas enxergar, os olhares são testemunhas silenciosas do que Deus já estabeleceu. Não te confundas se observam-te mais do que julgas comum. Não interpretes isso como capricho do destino. Jamais creias que seja mera coincidência sem sentido. O olhar dos outros pode ser a forma como o céu te está recordando. Foste separado, assinalado, escolhido. Escolhido para algo que ainda não chegou à sua plenitude, mas que já está em movimento. Essa é a verdadeira razão pela qual tantas pessoas te observam. Seu propósito, mesmo que ainda esteja se formando, já brilha intensamente. E quando isso acontece, torna-se impossível não ser notado. O olhar que você recebe ao caminhar na rua nem sempre vem de uma origem natural. Muitas vezes, aqueles que te observam não entendem exatamente o motivo. Sentem uma atração, uma inquietação, uma necessidade de fixar os olhos em você. Mas não encontram uma justificativa lógica. Isso acontece porque o que se movimenta no invisível se manifesta no visível. As reações que você provoca nas pessoas não são sempre causadas pela sua aparência ou comportamento, e sim por uma realidade espiritual que te envolve. O que você carrega, o que habita dentro de você, o que recebeu de Deus tem um impacto que ultrapassa toda lógica. As Escrituras nos ensinam que o mundo espiritual está tão ativo quanto o mundo físico e que muitas vezes é a principal origem dos efeitos que percebemos. Os olhares que você recebe são uma resposta a esse movimento invisível, mas que se sente profundamente. Em Efésios 6:12, o apóstolo Pablo nos revela essa dimensão. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esse trecho mostra que, por trás das cenas aparentes, existe uma batalha espiritual intensa e real. No cotidiano, trava-se uma luta constante entre forças espirituais. Quando caminhas com o Espírito de Deus em ti, automaticamente adentras esse campo de batalha. Não porque o procures, mas porque tua vida representa uma ameaça para tudo que se opõe ao reino de Deus. Os olhares que recebes frequentemente manifestam essa disputa, não em palavras ou confrontos diretos, mas em presença. A atmosfera espiritual que carregas é capaz de modificar ambientes, perturbar consciências, despertar questionamentos que não se expressam em voz alta. Existem pessoas que te observam porque, sem se dar conta, percebem uma diferença. Uma diferença que não vem de ti, mas daquele que habita em ti. Jesus disse em João 14:17 que o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. Quando essa presença se revela, causa impacto. E esse impacto, por vezes, não pode ser escondido. Por essa razão, os olhares que recebes vão além da simples curiosidade, sendo reações espirituais profundas.
Um dos exemplos mais marcantes disso encontra-se no livro de Marcos, capítulo 1. Lá se conta que, quando Jesus entrou na sinagoga, foi imediatamente confrontado por um homem possuído por um espírito impuro. O espírito, ao ver a Jesus, gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Marcos 1, 24. Jesus ainda não tinha pronunciado uma palavra, tampouco começado a pregar ou expulsar demônios. Somente sua chegada, sua presença, provocaram uma reação poderosa, porque a simples presença de uma força divina é capaz de mover o invisível e revelar conflitos espirituais profundos. No campo espiritual, as autoridades se identificam sem a necessidade de palavras. O espírito impuro sentiu o poder e a santidade que Jesus possuía, e não conseguiu permanecer em silêncio. O mesmo ocorre quando você carrega dentro de si o poder do Espírito Santo. Existem lugares onde apenas a sua presença provoca reações. Há pessoas que te observam com desconforto porque algo em você perturba aquilo que elas já consideravam normal. Não é que você as esteja julgando, mas a luz que você carrega revela aquilo que antes podia ser ocultado. Isso fica especialmente visível ao entrar em ambientes carregados espiritualmente, locais onde prevalecem a ansiedade, o pecado, o ressentimento e a confusão. Nesses lugares, a presença de Deus em sua vida funciona como uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Não é necessário que você diga isso, nem que evidencie, pois simplesmente, pelo fato de estar ali, a luz provoca uma reação. Como está escrito em João 3:20, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam expostas. Essa verdade explica por que às vezes você sofre olhares desagradáveis. Não é sobre você como pessoa, mas a luz que você traz incomoda aqueles que ainda não decidiram deixar as trevas. O mundo espiritual não reconhece títulos, status ou conquistas humanas. O que ele reconhece é autoridade, integridade e dedicação. E quando você caminha segundo o Espírito, o reino das trevas percebe isso. Não é preciso falar em voz alta, nem ostentar símbolos religiosos para que o inimigo reconheça aqueles que carregam o fogo. Em Atos 19, versículo 15, encontramos um episódio impressionante. A Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Disse um espírito maligno a alguns imitadores que tentavam exercer autoridade sem respaldo algum. Isso revela que no mundo espiritual existe um reconhecimento de identidade que também se manifesta na forma como as pessoas te observam. Quando você vive com a unção verdadeira, o mundo espiritual se manifesta junto aos seus passos. Isso não deve causar medo, mas sim consciência. É fundamental compreender que a batalha nem sempre é visível, porém, seus efeitos são claros. Entender que os olhares que recebe podem ser um sinal de que está caminhando com autoridade espiritual, que sua vida provoca um impacto, que sua obediência incomoda estruturas e que sua pureza desestabiliza ambientes onde o pecado reinava livremente. A luz que você carrega não foi feita para coexistir com as trevas, mas para expulsá-las. Em 2 Reis, capítulo 6, há uma narrativa que permite entender com clareza essa dinâmica espiritual. O profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo que o havia localizado para capturá-lo. Seu servo, ao ver a situação, ficou tomado pelo medo. Contudo, Eliseu respondeu com uma declaração que revela a verdadeira dimensão da realidade. Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco. Nós que estamos ao lado deles, vejamos o que acontece. Tom Reis, 6:15 e 6:16.
Depois de orar, ele suplicou a Deus que abrisse os olhos do servo. Quando isso aconteceu, o jovem percebeu que o monte estava repleto de carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa passagem mostra que o que é espiritual nem sempre é visível, porém, está sempre presente. Quando algo está presente, exerce influência. O inimigo já tinha o foco em Eliseu, porque ele representava uma ameaça, não pelo que dizia, mas pelo que possuía. Assim também acontece com os olhares que você recebe, muitas vezes sem explicação natural, pois estão ligados ao que você é no mundo espiritual. Esse entendimento deve despertar em você uma atitude diferente. Você não pode se comportar como se fosse invisível, quando o céu já o tornou visível. Não é possível ignorar os sinais de que está sendo observado por razões que ultrapassam o humano. É preciso andar com discernimento. Compreender que sua presença, quando alinhada com Deus, é uma proclamação silenciosa do reino. Essa manifestação gera reações. Alguns poderão olhar para você com admiração sem saber exatamente o motivo. Outros talvez acompanhem com desconfiança, sem razão aparente. Há ainda aqueles que desejam se aproximar apenas pelo que sentem em você. Tudo isso faz parte da repercussão espiritual que você está gerando. Essa reação não deve causar confusão, mas sim fortalecer a sua convicção, porque significa que você está sendo eficaz mesmo sem trocar uma palavra. Você está influenciando movimentos e agitações no espiritual apenas pela sua presença. Essa é a prova clara de que suas ações, ainda que invisíveis aos olhos humanos, estão impactando o mundo ao seu redor de forma profunda e significativa. Portanto, caminhe com confiança, sabendo que o reino age por meio de você e que a sua existência faz diferença. O Espírito com a tua única fidelidade. É fundamental que mantenhas o teu foco no objetivo, não nas reações. Pois se começares a viver dependendo da aceitação ou da rejeição que os olhares provocam, corres o risco de desviar-te do caminho. A chave está em manter-te firme, sabendo que não caminhas sozinho, que o Deus que te marcou também te envolve, que Ele vai à tua frente, que o brilho que carregas não é teu, mas reflexo da sua glória. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta uma advertência e um consolo para quem vive sob esse tipo de exposição espiritual. Em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9, está escrito: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fazer parte dessa linhagem significa ser visível, ser observado, ser atacado em certas situações, mas também ser protegido pelo céu. Pois Deus não permite que sua luz se manifeste sem um propósito. E se Ele te fez visível, é porque por meio de ti deseja revelar algo maior. Os olhares que te acompanham nas ruas podem parecer inexplicáveis, mas agora entendes que não o são. São a confirmação do que carregas. São um sinal de que estás ativando ambientes. São um lembrete de que o mundo espiritual não está dormindo e de que o teu caminhar não passa despercebido. Quem vive cheio do Espírito caminha com um brilho que nenhum olho natural consegue ignorar. E esse brilho é uma marca divina que transforma tudo ao redor. O brilho, mesmo que você não perceba, está deixando sua marca. Não pare, não se esconda. Continue avançando com a certeza de que cada olhar é uma resposta ao chamado que já está atuando em você. Existe um tipo de beleza que não pode ser disfarçada, criada ou imitada. Uma beleza que não se submete a padrões humanos, que não depende de modismos passageiros e que não desaparece com o passar do tempo.
É uma beleza que não se limita ao rosto ou ao corpo, mas que nasce lá do interior e se reflete em tudo aquilo que você realiza. Essa é a beleza espiritual. Uma das razões mais profundas pelas quais tantos olhares se voltam para você mesmo sem que você tenha procurado isso. Quando alguém caminha em comunhão com Deus, a alma torna-se um espelho da sua presença. E esse reflexo não pode ser escondido. Isso se percebe na forma de falar, no jeito de olhar, na paz que transmite ao estar presente. Tudo isso se manifesta sem esforço, porque não vem da carne, mas do Espírito. Em Provérbios 31, versículo 30, encontramos uma verdade que desafia o pensar do mundo. Diz que a graça é enganosa e a beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será exaltada. Este texto não nega a beleza física, mas revela uma dimensão muito mais profunda, uma dimensão que permanece, que transforma e deixa impacto. O temor a Deus não gera rigidez ou frieza, mas sim luz, graça e uma beleza que brilha desde a alma. E essa beleza é percebida. Mesmo que o mundo não tenha palavras para expressar isso, ela resplandece. É impossível não observar aquela aura especial que emana da santidade, algo na pureza que encanta e na humildade que eleva. Quando alguém aprende a viver em obediência a Deus, entrega seu coração e renuncia ao orgulho e ao pecado, começa a refletir uma beleza singular. Não precisa se esforçar para ser diferente, porque essa mudança não é uma aparência fabricada, mas sim uma realidade espiritual viva. Em 2 Coríntios 3,18, Pablo revela isso claramente. Portanto, todos nós, contemplando com o rosto descoberto, como num espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito dos Senhor. Essa transformação interna se torna evidente por fora. O rosto pode mudar, os gestos suavizam, o olhar se ilumina e as palavras ganham compaixão, despertando uma atração natural nas pessoas ao redor. Nem todos saberão explicar a origem desse encanto. Alguns vão atribuir a sua postura, outros ao seu estado de paz, mas no fundo percebem o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22, descreve esses frutos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio próprio. Quando essas qualidades aparecem em alguém, essa pessoa possui uma beleza que vai além do comum. Não é uma beleza para se exibir, mas para transformar tudo ao redor. É o tipo de beleza que não substituem, refletia mesmo nos momentos mais difíceis. A beleza que o tornava acessível às crianças, irresistível para os necessitados, inconfundível para aqueles que buscavam o Pai. É fundamental compreender que essa beleza espiritual não é imóvel nem automática. Não é uma conquista que se alcança uma vez para sempre. Ela resulta de uma vida entregue constantemente, de um coração que escolhe diariamente a obediência, a gratidão, a fé. É uma beleza que nasce no altar da humildade, nos momentos em que ninguém observa, nas lágrimas derramadas em oração, no silêncio em que se abandona o orgulho para aceitar a vontade de Deus. É ali que se cria uma formosura que não pode ser fingida, porque é o Espírito Santo quem a gera. E quando isso acontece, todos percebem. O que costuma ocorrer é que aqueles que não conhecem essa realidade espiritual tentam interpretar essa beleza com as ferramentas que possuem, e por não conseguir explicá-la de forma humana, simplesmente observam, tentam entender o que brilha em você. Por que há algo em sua presença que os desarma? Porque sentem uma atração que não é carnal, mas também não é indiferente. É porque estão contemplando algo que ultrapassa,
algo que não pode ser definido, mas que se sente, algo que os confronta mesmo sem entenderem o motivo, pois a beleza espiritual não apenas atrai, ela também revela, ela também transforma, incomoda e, ao mesmo tempo, desperta um desejo profundo. Nos evangelhos, fala-se de Jesus com uma mistura de admiração e surpresa. Isaías 53, versículo 2. Até o descreve dizendo que não há beleza nele nem formosura. Nada que atraia o olhar para que o desejemos. Isso revela que seu impacto não estava em uma aparência física comum, mas em algo muito mais intenso e verdadeiro. Era sua compaixão, sua autoridade, sua pureza, sua entrega total ao Pai que encantava todos ao seu redor. E isso continua sendo verdadeiro nos dias atuais. As pessoas não precisam saber a hora ou a história para perceber que algo diferente habita em ti. Não é necessário conhecer o passado para sentir a aura sagrada que existe na tua maneira de ser. Porque a santidade não se proclama alto, ela se manifesta e se vive. Muitos subestimam o poder de uma vida íntegra, de um coração sincero e de uma conduta que não se molda ao mundo, mas se renova pela transformação do entendimento. Como está ensinado em Romanos 12, versículo 2, essa transformação cria um brilho verdadeiro, não feito de luzes ou aparências, mas de convicções firmes, paz interior e equilíbrio espiritual. Esse brilho possui uma força especial, não para impressionar, mas para despertar. Quando alguém reflete a beleza de Cristo, sua vida se torna uma suave convocação ao reino, uma porta que se abre para a luz. Esse tipo de beleza tem a capacidade de influenciar quem está ao redor sem que sequer percebas. Você pode estar em um local público, participando de uma conversa casual e ainda assim irradiar algo único e tocante. Ainda assim, você está semeando no coração daqueles que te observam. Não é preciso ostentar a sua fé, apenas viva ela de verdade, pois uma vida consistente, alinhada com Deus, é uma mensagem muito mais forte do que 1000 palavras. Em Mateus 5:16, Jesus ensinou: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A beleza espiritual não serve para exaltar você mesmo, mas para enaltecer o Pai. E é a intenção que torna tudo irresistível. Quando uma pessoa começa a caminhar nesse nível de intimidade com Deus, sua vida se transforma numa espécie de espelho. Um espelho que não reflete o ego, mas sim a glória. Um espelho que não busca destacar a si mesmo, mas projetar a imagem de Cristo. E essa imagem, quando se revela, atrai olhares, não por vaidade, mas porque o mundo continua procurando algo verdadeiro, algo puro, algo que não se quebre com o tempo, algo que não decepcione. E esse algo só é encontrado em quem se permitiu ser moldado pela mão de Deus. Há pessoas que ficam desconfortáveis com a atenção que recebem, achando que não merecem. Porém, se essa atenção resulta de uma vida dedicada, então faz parte do plano. Você não está sendo admirado, ele está sendo revelado. E isso tem um propósito. Os olhares que se fixam em você podem ser a porta que Deus usa para chamar outros. O reflexo da sua santidade pode ser o primeiro contato que alguém tenha com Deus. Conecte-se com o Eterno. Não negue, não subestime, não esconda essa verdade. Permita que a beleza da sua vida, moldada pelo Espírito, fale por si mesma. É fundamental entender que essa beleza não é privilégio de poucos. É a consequência de uma jornada acessível a todos. Não está ligada ao passado, à história ou às quedas, mas sim à decisão de se render,
de deixar que Deus purifique, restaure e transforme. Quando isso acontece, a verdadeira beleza surge, não como um enfeite, mas como uma consequência natural, não como uma conquista, mas como uma bênção. Afinal, não há rosto mais belo do que aquele tocado pela misericórdia, nem corpo mais atraente que aquele que se oferece como templo do Espírito. Além disso, não existe presença mais impressionante do que a habitada pelo fogo de Deus. As pessoas continuarão a olhar para você sem entender o porquê, mas você saberá, pois conhecerá a origem desse brilho. Compreenderá que não é você, mas Cristo em você. Entenderá que não é vaidade, e sim um propósito. Você caminhará com a certeza de que cada olhar é uma chance, um convite, uma semente. Enquanto continuar vivendo no altar, enquanto cultivar essa beleza celestial, será um testemunho vivo de que o eterno pode ser visto. Quando se vive em Deus, isso é perceptível, e quando é perceptível, o mundo observa. Nem todos os olhares que recebe significam bênção ou admiração. Alguns são apenas janelas abertas para batalhas invisíveis surgem diante de nós. Algumas, embora silenciosas, carregam uma intenção que não se revela de forma óbvia no plano natural, mas que no campo espiritual possui um peso muito específico. Caminhar sob a luz de Deus não atrai somente aqueles que buscam essa luz, mas também torna sua vida visível para aqueles que são perturbados por ela. Quando você carrega uma presença que causa desconforto às trevas, você se torna um alvo não para temer, mas para ficar alerta, não para se esconder, mas para ter discernimento. Olhares também podem ser sinais de ataques espirituais, não necessariamente através de palavras ou ações abertas, mas por pequenas fissuras que tentam encontrar uma entrada em seu coração, na sua mente, na sua fé. A palavra nos exorta sempre a permanecer vigilantes. Jesus foi enfático no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, quando disse: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Essa exortação não era um conselho qualquer, mas uma advertência dirigida até mesmo aos seus discípulos mais próximos. A razão por trás disso é clara. Ter um coração bom não é suficiente. Também é necessário ter uma mente desperta, porque enquanto seu espírito brilha, existem forças contrárias que procuram apagar essa luz disfarçadas de oportunidades, aprovação, curiosidade ou elogios que não vêm do céu, mas da carne. Um olhar pode parecer inocente, mas se não for discernido, pode abrir a porta para uma distração que desvia, para uma insinuação que, confundir-se, é ceder a uma tentação que arrasta. A Bíblia apresenta variados episódios onde os olhares estavam carregados de intenções. Em Gênesis 39, a esposa de Potifar fixou seus olhos em José. Ela não falou imediatamente, porém, o observou com insistência. O texto relata que aconteceu depois disso que a mulher de seu senhor lançou os olhos sobre José. Esse olhar foi o primeiro sinal. Não houve palavras, mas já havia um propósito oculto no coração. O que veio a seguir foi uma proposta direta, uma armadilha que visava neutralizar seu chamado. José percebeu, não se deixou levar, não respondeu à atenção com vaidade, mas com temor de Deus, pois compreendeu que nem todo olhar representa a aprovação divina. Alguns olhares escondem a estratégia do inimigo. É essencial desenvolver uma visão espiritual que permita interpretar o que ocorre no invisível. Nem todo contato visual é inocente. Em Provérbios 6, 25, a instrução é clara. Não cobices a sua formosura no teu coração,
nem ela te prenda com os seus olhos. Aqui não se trata somente de resistir, mas de entender que os olhos são também instrumentos de sedução, portas que dão acesso às batalhas travadas internamente antes de se manifestarem externamente. Quem não aprende a proteger seu espírito do que recebe pelos olhos dos outros, arrisca caminhar confiando em uma armadilha. A necessidade de discernimento é urgente. 1 João 4:1 ensina: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos. Se são de Deus, porque existem diversos falsos profetas que têm surgido pelo mundo. Embora esse alerta se refira a doutrinas e ensinamentos, o princípio também se aplica às pessoas. Nem todas as intenções são puras. Nem todos que se aproximam com um olhar gentil têm um propósito sincero. Há aqueles que, sem perceber, são instrumentos de confusão. E se não estiver firme, pode se deixar levar por um olhar que, ao invés de edificar, tenta seduzir. Por isso, a oração não é apenas um recurso, é uma estratégia constante para proteger a mente e o espírito. Efésios diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Essa oração contínua protege contra interpretações erradas dos olhares, que partem da carne. Se a carne responder, buscaremos aprovação externa. Mas, quando o espírito discerne, detecta a intenção por trás do gesto e não cai na armadilha, pois enxerga pelos olhos de Deus. O inimigo raramente se mostra como uma ameaça clara. Frequentemente, ele se disfarça de simpatia, aceitação social ou olhares insistentes que alimentam o ego, e não o verdadeiro propósito. Estes olhares são os mais perigosos, pois fazem você se sentir especial enquanto o afastam da verdadeira missão. Assim agiu a tentação no Éden. Em Gênesis está escrito que Eva viu que a árvore era boa para comer e que era agradável aos olhos. A primeira queda do homem se iniciou pelos olhos. Por não reconhecer aquilo que parecia correto, mas não tinha origem divina, existem momentos em que o mais espiritual que podemos fazer é simplesmente desviar o olhar, não por desdém, mas como uma demonstração de autoridade. Quando você escolhe não alimentar o desejo de agradar a todos, está protegendo o espaço que somente Deus deve ocupar na sua identidade. Jesus, sendo Filho de Deus, enfrentou constantemente olhares de diversos tipos. Observavam-no com admiração, desconfiança e até com a intenção de encontrar falhas, porém, ele jamais se deixou limitar por essas opiniões. Ele compreendia sua origem, seu propósito e seu destino. Essa clareza concedeu a ele a liberdade para não ser escravo do julgamento alheio. Em Lucas 4:28-30, após pregar na sinagoga, a multidão que o escutava ficou irada. Tentaram levá-lo até um precipício para lançá-lo, mas o texto relata que Jesus passou pelo meio deles e seguiu seu caminho. Ele não discutiu, não tentou persuadi-los nem explicou suas intenções, simplesmente seguiu em frente. Quem tem uma identidade sólida não perde tempo justificando sua luz para aqueles que já decidiram não enxergá-la. Os olhares carregados de rejeição também fazem parte do processo, e essa rejeição, por mais dolorosa que seja, pode ser um escudo usado por Deus para manter seu foco firme. Ser visto por muitos implica inevitavelmente receber julgamentos de alguns. Nem todos os olhos que se deterem sobre você terão intenções puras. Por isso, viver à mercê dessa exposição é impossível. É necessário aprender a preservar sua identidade e seguir seu caminho sem se deixar abalar.
Aprender a filtrar as opiniões alheias é fundamental para que não deixemos que a percepção dos outros defina quem somos. Se permitirmos que o julgamento externo guie nosso caminho, acabaremos vivendo de acordo com o que os homens enxergam e não com o que Deus percebe. O Salmo 119, versículo 37, pede: "Aparta meus olhos para que não vejam a vaidade, revive-me no teu caminho." Essa súplica revela o desejo de manter o olhar voltado ao que é eterno, em vez de se prender ao superficial. As observações que recebemos podem ser parte de uma prova espiritual, onde Deus permite que sejamos avaliados para entender se caminhamos buscando a sua aprovação ou apenas a do mundo. Por vezes, os olhares dos outros funcionam como espelhos que refletem áreas internas que ainda precisam ser curadas. Se algum olhar te afeta mais do que deveria, isso pode indicar que há aspectos do seu coração que ainda necessitam do toque e da afirmação de Deus. Isso não significa que você deva se tornar insensível ou distante, mas sim que deve agir com consciência. O espírito é um terreno fértil, onde o inimigo tenta plantar confusão. Mas Deus já semeou a verdadeira identidade. O discernimento, portanto, não é uma habilidade dispensável neste tempo. É fundamental para permanecer alinhado ao caminho certo. O livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, esclarece com firmeza: "O alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para aqueles que exercitam seus sentidos para discernir o bem e o mal." A maturidade espiritual se revela não apenas pelo que falamos, mas também pelo que conseguimos reconhecer sem a necessidade de explicações. Assim, cultivar a capacidade de julgar com sabedoria é essencial para avançar no caminho da fé e da verdade. A explicação está na forma como você reage ao que os outros não percebem, na maneira como responde ao que muitos celebram. Ao aprender a identificar os olhares que vêm do céu e aqueles que não têm essa origem, você conquista a liberdade da pressão, do desejo de agradar e do medo da rejeição. Você se torna firme, pois deixa de depender das opiniões alheias para se apoiar na visão que Deus tem de você. Essa libertação se torna evidente e atrai ainda mais olhares, pois o inimigo não sabe como lidar com alguém que não vive condicionado pelas reações externas. Quando percebe que estão te observando, não se limite a interpretar o motivo. Pergunte-se de onde vem aquele olhar, qual espírito o motiva, qual intenção o sustenta e em que ambiente ele surge. Depois, tome atitudes com sabedoria. Não responda a tudo, não explique tudo e não permita que tudo entre em sua vida. Guarde seu coração, seu propósito e sua luz, porque sua missão não é apenas decorar, mas guiar. Você não foi criado para impressionar, mas para transformar, e isso exige discernimento. Quando Deus decide te posicionar, isso nunca acontece em segredo. Embora muitas vezes o seu preparo seja feito na intimidade, a manifestação desse propósito acontecerá de forma visível. Os olhares que você recebe hoje podem ser o começo de uma revelação muito maior. Ser visto nem sempre é uma escolha, mas ser colocado em posição é uma designação. E quando o céu indica você, a terra responde não necessariamente com aplausos, mas com atenção, pois a escolha divina não pode ficar escondida por muito tempo. Ele exalta no tempo certo aqueles que têm sido preparados em segredo. Fez isso com David, que foi chamado desde os campos onde cuidava das ovelhas para ser ungido entre seus irmãos. Também realizou com Ester, uma jovem desconhecida, que foi levada ao palácio para cumprir um propósito maior. Hoje, continua agindo com aqueles que foram treinados em silêncio,
mas que estão destinados a ocupar posições de influência espiritual. Em 1 Samuel 16, versículo 13, é narrado o instante em que o profeta ungiu David, e desde então o Espírito do Senhor passou a habitar nele. Essa unção transformou não só seu coração, mas também a maneira como os outros passavam a vê-lo. David começou a perceber olhares diferentes em sua direção, alguns de admiração, outros de desconfiança e até de oposição. Contudo, todos indicavam que sua existência já não era mais invisível, não por suas ações, mas pelo que Deus havia colocado dentro dele. Ser colocado em posição leva necessariamente a ser visível, não para alimentar o ego, mas porque o propósito precisa ser claro para que se realize. Certas missões exigem que as pessoas reconheçam a autoridade que você carrega e recebam o que você traz. Quando Jesus iniciou seu ministério, não conseguiu permanecer oculto. As multidões o seguiam, buscavam sua presença, o cercavam. Seu reconhecimento era inevitável, porque seu chamado era evidente e conhecido. Marcos capítulo 1, versículo 28, relata que logo sua fama se espalhou por toda a província da Galileia. Essa visibilidade, porém, não foi por acaso. O acaso foi o resultado de uma vida completamente alinhada com o plano do Pai. O mesmo acontece contigo quando decides viver entregue. O brilho não vem de ti, mas o mundo vai enxergar o que carregas e isso vai atrair olhares. Não porque busques reconhecimento, mas porque o chamado que carregas não pode se ocultar. Os olhares que te cercam podem indicar que Deus está preparando o cenário. Talvez ainda não compreendas por que tua vida está sendo tão observada com frequência. Mas, se tens caminhado em obediência, permanecido fiel e sido moldado no segredo, então pode ser que estejas perto de ser firmado publicamente. O processo de posicionamento nem sempre se sente como promoção, às vezes parece pressão ou exposição indesejada. Mas, mesmo nisso, Deus está agindo. Ele não desperdiça os olhares. Os usa, os orienta e os transforma em parte do testemunho que está escrevendo contigo. Não subestimes o momento que estás vivendo. Se estão te olhando mais do que o habitual, se sentes um interesse que não provocaste, isso pode ser um sinal de que estás sendo preparado para manifestar algo maior. Deus está posicionando seu povo em lugares estratégicos, não para exaltar nomes humanos, mas para revelar sua glória. E se foste escolhido, não poderás evitar ser visto, porque, quando o céu te estabelece, nenhuma sombra conseguirá te esconder. Não é coincidência que, enquanto você avança pelo seu caminho, perceba que os olhos se fixam em você mesmo sem que você os procure. Isso não é mera curiosidade nem um fenômeno social passageiro. Há algo mais profundo em cada olhar que te acompanha. Algo que a razão não pode explicar, mas que faz todo o sentido quando olhado do céu. Porque enquanto você vê uma caminhada comum, Deus está revelando sinais. Enquanto você interpreta o silêncio, Ele declara: o que te cerca não é fruto do acaso, mas uma manifestação de algo já decretado pelo céu. E se hoje estão te olhando mais do que de costume, é porque algo está despertando no plano espiritual. Deus não te deu somente luz, propósito, discernimento, beleza espiritual ou uma posição, mas também uma missão com impacto real. Os olhares não são o fim da mensagem, mas o começo de um diálogo divino. Cada pessoa que para te observar sem perceber está sendo tocada por uma influência que não vem deste mundo. Elas são alcançadas pelo que você carrega dentro de si. Enquanto seus olhos te seguem, o Espírito pode estar comunicando com elas. Enquanto se perguntam o que há em você, o céu pode estar plantando uma inquietude pelo eterno dentro delas.
Não menospreze o que acontece nesses breves e silenciosos encontros que parecem insignificantes. Neles, Deus pode estar tocando corações. Compreender essa verdade modifica totalmente a maneira como você caminha, pois não será mais por rotina, mas movido por um propósito maior. Você já não passa despercebido, não porque seja mais importante, mas porque carrega algo invisível. A rua torna-se um espaço de expressão. Cada passo que dá é uma afirmação, cada gesto uma semente plantada. Sem necessidade de palavras, pode ser um canal de redenção. Não por realizar algo extraordinário, mas porque vive conectado com o Pai. Sua obediência vira uma mensagem, seu silêncio, um testemunho, e seus olhos refletem uma esperança que muitos deixaram de buscar. Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir um sermão, porém estão abertas para enxergar uma vida íntegra, consistente, tranquila. Uma vida distinta, sem esforço aparente, pois está alicerçada na verdade. Essa vida é a sua. Por isso, observam você, seguem seu olhar, porque o que você carrega os chama. Não pare, não se intimide, nem se distraia. Continue caminhando com essa luz que não é sua, mas que decidiu não esconder. O mundo está procurando, mesmo que não diga, e você faz parte desta resposta. O que hoje parece apenas um breve olhar pode, amanhã, transformar-se em um testemunho. Aquilo que agora não compreende fará sentido em breve. Pois Deus não deixa nada sem finalidade, nem mesmo os olhares que recebe enquanto caminha. Já se perguntou por que pessoas que pareciam ardentes no fogo de Deus acabam se afastando da igreja? O que acontece no coração de um? Quem foi escolhido ao virar as costas para o altar que antes acolheu com intensidade? A resposta pode estar numa clara advertência presente nas Escrituras. O Espírito revela de forma inequívoca que nos tempos finais alguns se afastarão da fé, ouvindo